Carta a Deus, por Letícia Conde. Senhor, meu amor, que a partir de agora eu fale somente contigo, pois que só tu tens os lírios ouvidos que escutam o coração de meu corpo, de minha alma e de meu espírito em uníssono. Sim, só tu, meu amor, compreende a poesia que fio dia a dia, quando acendes meu fogo no óleo de aquática lamparina. Hoje vejo que são duas as chamas que me consomem. Uma que é flama, paixão dos homens para a contrição em lágrimas, sendo esta a do azeite de que falava, e outra, visível somente a quem ama, que, infinita como a abóboda que nos serve de redoma, faz com que se torne azul, feito um véu cristalino de noiva, a água que segura o pequeno fogo, como sangue na carne. É assim que recebo a gota que derramas em minha taça, porque ela é chuva em oceano, ao mesmo tempo em que é vapor que me leva de volta à tua morada. Realmente podes tudo, meu amor, porque sou de fato aquela que era torre com 7 demônios, uma Babel cujos membros se dilaceravam. Sim, minha casa era dividida, porque meus pés e minha cabeça não falavam a mesma língua. Sombras, sombras era tudo o que havia, e eu morria quanto mais fundo e longe ia. Bem sabes, amado, quantos e quão graves eram meus pecados. Não que eu não os tenha e cometa ainda hoje em dia, pois a queda é sempre uma possibilidade, especialmente aos que voam em meio à gravidade. E sabes bem que quebrei cada uma de tuas leis e me tornei, ou melhor, me revelei aos olhos de todos, a adúltera noiva a quem fostes confiado. Não, não foram os outros que me apedrejaram. Fui eu mesma que, não reconhecendo o teu amor e tua misericórdia, taquei pedras em mim como quem quer matar-se. Os outros me levavam até ti e, apesar de eu não culpá-los, prestava atenção somente neles e não via nem ouvia o que tu me falavas. E assim eu voltava para o mundo sem reconhecer que era até meu noivo que, sem querer, me carregavam. Assim eu cometia pecados ainda mais graves, pois sequer entendia que um noivo eu tinha e que já deveria viver uma vida tal qual matrimônio sagrado. Eu era casa abandonada, cheia de enfermidades. Eu chegava a rogar aos demônios para que me matassem, me arrastassem ao inferno, mas nem sequer um dedo em mim tocaram. Apenas me olhavam espantados com minha entrega sincera de quem, já sem saber como buscar ajuda, aceitava o terrível fardo. E fui eu quem construiu o abismo que havia embaixo de mim, porque escavei com as mãos, feito cadela alucinada. Enterrei todos os meus ossos, todos os meus tesouros, todos os meus filhotes como se fossem ovos, quando, na verdade, eu apenas os sufocava com a terra que caía de meu corpo. Porque enquanto eu era essa torre, matéria vil que se decompõe a cada passo,
não era digna de receber o título de pureza cuja terra e sedimentos se transformam em mar, o qual tem tua mãe como estrela. Não, eu era apenas uma existência abandonada à sorte de si mesma, a construir ruínas que julgava ser palácios. Cheios de fantasmas estavam, e logo pedi, Senhor, para que estas portas fechasses. Ainda me lembro de como eu rogava para que aqueles espíritos fossem levados e jamais vistos por estes olhos que ainda hão de ser enterrados. E assim foi feito. A porta foi fechada e nunca mais fiquei à mercê de coisas e seres que não compreendo, nem desejo compreender. Senhor, meu amor, como é profundo em meu peito o anseio pelo dia em que ninguém mais queira lidar com o invisível que lhe suga a seiva. Porque uma coisa é vermos em silêncio o que nos está oculto além do físico que nos rodeia. E outra coisa é sermos chamados a isso através de processos que nos tiram a vitalidade e faz de nós meros joguetes. Que não mais sejamos brinquedos, Senhor, nem nas mãos dos mortos, nem nas mãos dos demônios que nos cercam. Mas mesmo pedindo para que tudo aquilo me fosse afastado, eu ainda continuei, bem sabes, no inferno por muito tempo. Uma eternidade. Sei e ainda tenho cravada na pele a intensidade do que é ter nascido envolto em pecado, enquanto estado inegável, totalmente entregue às aparências. Foram tantos os pecados que cometi em pensamentos e imaginação. Sim, porque pequei inventando mundos inexistentes, assim como pequei matando com minhas mãos todos os viventes. Passava horas minuciosamente observando cada detalhe da morte de todos eles e como seriam as consequências, escolhendo se era aquele futuro que eu queria para mim. Porque tu, amado, me deste o livre-arbítrio de escolher realmente o que eu quisesse de verdade viver, ainda que a verdadeira liberdade está e é a ti devotar e entregar todo o meu ser. Mas desde pequena eu via os demônios, ainda que quietos. Via a luta interna dos outros que atacados eram. Eu via o esforço. E também sofria com cada um, porque eu sempre soube que, de alguma forma, a batalha dos outros também é minha, ainda que não com as mesmas fórmulas e intensidade, mas sim via nossa carne e natureza decaídas, podendo assim aprender algo e, com isso, quem sabe, se fosse de tua vontade, ajudar os outros um dia. Sim, Senhor. Sabes que conheci em mim o assassínio, o abuso, o estupro, a pedofilia, todas as coisas mais grotescas que a humanidade carrega bateram em minha porta uma hora. E eu abri e sentei de frente para elas, como quem olha um espelho negro, cuja cumplicidade quanto a tudo de ruim que há no mundo é impossível de não se reconhecer. As guerras e absurdos nada são
quando vemos que não são os outros, mas principalmente nós que estamos entregues à miséria de nossa natureza corrompida, em estado de disformia, deformados em estado, ainda que não se cometa um ato de pecado. Mas sou filha pródiga e cometi atos pecaminosos todos os dias. Senhor, bem verdade é que não pretendo competir malefícios. De forma alguma sou a que mais merece o inferno dentre todas as criaturas. Contudo, sei que não estou nada longe daquele que for apenas um vil verme. Não sou Satã Lúcifer, mas me tornei como ele. E não sei o que é pior a esta altura, pois que por escolha caí de maneira a eternamente ofender a ti. Porque sim, o inferno é eterno. Sei por experiência que estive lá ad eternum, ainda que me digam que foram apenas uns anos desta minha vida. Mentira, porque cada segundo longe de ti é uma condenação sem preço e sem descrição. A dor e a secura, a fome e a lamúria. Isso sem falar no orgulho e no autodesprezo, porque o desprezo se torna uma propriedade na qual nos trancamos dentro. Nos tornamos tão mesquinhos que até o chicote tiramos de tuas mãos e flagelamos a nós mesmos. Mas não como quem tem autoridade para então organizar o pardieiro. Não. Mas sim porque queremos surrar a nós mesmos sem que outro tenha poder sobre as penas, sejam referentes ao espírito, à alma ou ao corpo. Eis o tamanho da vaidade que, em imenso disparate, divide a própria casa e destrói a própria torre, sem que sequer precise de teu raio, porque qualquer movimento teu ou ato seria algo próximo a milagre. E nem isso valia a minha vida, de tão imprestável e corrompida. Tive outros deuses além de ti, porque nem a ti eu reconhecia. Fiz ídolos e imagens para mim, porque não era a ti que eu via. Falei teu nome em vão, de forma pior do que se chama a um cão. Não lembrei de teu dia para santificá-lo junto de ti. E nos outros, eu sequer fui ao trabalho. Humilhei meu pai e minha mãe de forma tão severa e grave que sei na pele o que significa hoje os humilhados serem exaltados. Matei meu próprio filho, sendo o assassinato de criança o pior a ser praticado. Adulterei em ato, em pensamento. Adulterei até mesmo a realidade de vários eventos. Furtei e roubei sem nunca sequer ter passado alguma necessidade. Menti, fosse inventando ou aumentando os fatos. E cobicei a vida do próximo por odiar a que havias me dado. Senhor, como é a ti que falo, não me preocupa em organizar minhas palavras em termos de tempo ou espaço. Os homens, sempre tão ávidos por metodologias e ciência, seja visível ou oculta,
que se tornaram uma mesma coisa seca e sem vida, talvez me achem louca, uma esquizofrênica espiritual de baixa estirpe. Isso pouco me importa, pois que almejo tua glória, não a racionalidade nem a aprovação dos que me rodeiam, ainda que eu sinceramente os ame a ponto de compreender e por isso mesmo relatar meu viver, para que fique explícita a tortuosidade que sempre foi e é minha vida, mas que nem por isso evitou que chegasses até mim. Certamente não fiz nada para merecer isso. Certamente não são astros, nem qualquer interpretação fácil, pois a única matéria que nos leva a ti é a mesma que se tornou tua própria mãe, Maria. O que seu sim representa é a abertura para o homem inferior dizer que te aceita com total entrega, a ponto de tornar ativa sua própria passividade. Não foi Jesus, enquanto humano, como pretendem muitos ainda hoje por resquícios de eras anteriores e pensamentos tradicionais outros, que disse sim para receber o Cristo em si, como se já não fosse divino desde antes, como se não fosse Deus, tu mesmo, manifestado desde o começo, sendo de fato o Alfa e o Ômega, e não uma simples criatura saída do meio, tanto meio superior como arcanjo, seja meio nosso como humano. Mas justo o milagre que começa em Maria, para que tu te manifestasses. Senhor, confesso 1000 vezes preferir morrer em tortura a deixar morrer o milagre e a poesia tua, pois que passei, confesso e bem sabes, passei pela gnose e tenho grande amor pelo ocultismo, mas não este que foi deixado, este que deforma ainda teu verdadeiro fogo e tua verdadeira água, porque eu tive sede, Senhor, e o que me saciou foi o que de tua mãe me chegava. É certo que vejo tua esposa, a que te viu primeiro como ressuscitado, aquela que, sendo sim flor primorosa de teu jardim eterno, chegou a achar que se tratasse de seu fiel jardineiro, quando era seu esposo quem chegava. E mesmo que uns e outros me tomem ainda por esquizofrênica ou endemoniada, sei que eu jamais pedi por estas coisas. Jamais parei sequer para pensar sobre tudo o que já escrevi e a ti falo. Sabes que meu entusiasmo sempre foi somente o de voltar para teu lado, de forma mais sublime do que a que hoje vivo em carne. Porque é como falei, estou imerso em pecado, mas sei que o dom para coisas belas e firmes é algo que foi selado em mim desde antes do nascimento. E por causa disso, inclusive, pensei e quis me matar diversas vezes, pois que sempre foram tantas as coisas mágicas que me destes, que se tornava um fardo viver entre humanos. Não tanto pela vaidade de ver o que via, mas por passar a odiar os para quem eu contava e escrevia, e tentavam me arrancar os olhos, como quem destrói a pureza de uma menina. Aos poucos te pedi para que se fechasse essa porta, e todas as que pudessem estar abertas
para além das que eu via. E deixei de ver demônios, como falei, é certo. Mas também deixei de brincar com os silfos nas épocas de sempre. Claro que deixar de ver não quer dizer que não exista. E claro que meus sentidos foram diminuídos. Mas foi aí também que tudo começou a se tornar um inferno e um céu maiores ainda. Pode haver, Senhor, toda uma explicação formal para as coisas que vivi e vivo. Pode haver uma maneira de dizer cientificamente que as dores que comecei a ter eram isso e aquilo, ocorrendo em minha espinha. Isso é como dizer que escrever um poema é pegar papel, tinta e escrever algo que nos venha num determinado espírito de trabalho ou devoção, etc. Mas isso explica o superficial, ainda que seja dito oculto, por ser uma superfície interna. A verdadeira arte é inominável, pois é impossível um Da Vinci explicar como se pinta uma Mona Lisa ou uma Santa Ceia. É impossível colocar em termos tão estreitos da ciência, seja ela deste ou de outros mundos, o que ocorre de fato na alma, no corpo e no espírito de quem passa por um processo minimamente semelhante. E não me comparo ao grande pintor e inventor citado, mas é apenas um caso extremo para ser clara a distinção que faço. Jamais permita, Senhor, que eu me torne como outros que em tudo querem ver e fazer a distinção de separatividade, sem entender que um dó é um dó em qualquer lugar da escala, em qualquer lugar da página, em qualquer lugar da composição. Assim como uma cor é a mesma cor em qualquer lugar de sua gradação, assim como qualquer hierarquia é a mesma, ainda que não pareça. Não permita, Senhor, que eu tenha da cegueira de quem não entende que o arquétipo da nota em si, o arquétipo da cor em si, o arquétipo da hierarquia em si, é algo que tem sua objetividade somente em ti mesmo. E peço isso não para alimentar a vaidade que tenho, como se eu soubesse de algo, mas digo buscando prezar e resguardar o dom que vem de ti até mim, para que eu, de alguma forma, comungue e escreva. Sei que sempre fui tida como aquela que não sabe o que faz, nem o que fala, aquela que, como diz Santa Teresa, os outros rebaixam, para que ataquem a ti, pois sei com profunda convicção que nunca é a mim que acertam, mas são as molas de propulsão que fazem com que eu queira amar-te ainda mais e ser capaz, por tua vontade, de me tornar a única coisa que de fato pedi a ti desde pequena, que é ser uma verdadeira poeta. De todo o inferno que vivi e ainda vivo por ti e por culpa de mim, que eu seja capaz de extrair toda a essência, mesmo de estupros que cometi e cometeram em mim, porque de fato as pessoas acham que sabem sobre o caminho lucífero de regalias e grandiosidades, mas sua verdadeira face é a da imensa violência. Julgamos ser humildes ao reconhecermos
seres maiores e invisíveis, mas deixamos de ver que a verdadeira humildade está em simplesmente nos calarmos, porque até os demônios creram e tremeram. E quem somos nós para que, vendo que perante ti até o inferno de alguma forma se dobra, não dobremos nós a nossa língua e nossos joelhos? Eu demorei tanto tempo para chegar até aqui, Senhor, que só de pensar em me afastar de Ti dói a alma. E dói ainda mais a incompreensão quanto a não vermos, não termos olhos para as coisas Tuas, que também se tornam nossas, e as nossas, que foram feitas Tuas com tanto sacrifício, para hoje serem tão vulgarmente chamadas de mortas, como quando falam de vossa mãe, como quando falam de vossa Rosa, como quando falam com desprezo sobre a vossa cruz, dizendo que tudo isso é uma casca, como se devêssemos descascar as coisas e jogar o invólucro fora, como quem arranca o véu e rasga ao meio, sem entender que esta metáfora é uma falta de respeito, posto que o véu é teu próprio corpo doado e tua própria face que nos vela, e é também o que cobre os santos e tuas verdadeiras noivas, havendo imenso respeito para que ele possa de fato ser levantado. Tu o fizeste de maneira grandiosa por todos, mas devemos, com o mesmo amor e respeito, imitar teu ato tão sagrado. Milagre. Um mundo banhado em milagre e não vemos. Chamamos a terra de matéria morta. Achamos que a Igreja conspira quanto à encarnação de teu Filho. Mas somos incapazes de enxergar que tudo isso são apenas falácias, resquício de gnose que torna a matéria prisão, torna o útero abominação, torna a terra incrustação, para afirmar que há vários deuses, sem nem sequer ser capaz de reconhecer que a ciência, em todos os âmbitos, matou a imaginação. Matou Cristo Jesus. E agora precisa de ajuda para conseguir se desfazer dessa queda, cujo maior mal é a mentira que se conta sobre a Mãe Matéria e seu fecundador, o Espírito Santo, quando a verdadeira arte é prezar pela imaculada universalidade. Eu não sou ninguém, Senhor, e de fato pouco importa quem sou, mas sei que tenho um dever a cumprir, e sei que a verdadeira religião é o catolicismo que ainda há de emergir, assim como a verdadeira arte e ciência é a Rosa Cruz, tal qual Maria Madalena, a torre que deve ser feita virgem com o auxílio do sublime que prepara os verdadeiros buscadores aos mistérios de gigantes, porque imensos são os santos, estes que se fazem verme perante toda a gente e produzem obras maiores em vontade, imaginação e atividade do que qualquer músico, inventor ou poeta, pois eles
são a confirmação, são o chão a brilhar por se fazer em pó de pérolas, sendo eles o real exemplo do que é ser imagem e semelhança das estrelas. Senhor, permita que eu humildemente veja e reconheça que Maria era apenas uma jovem, uma menina, cujo esposo, tudo indica, de idade tinha o dobro. E foi ela que teve maturidade para acompanhar a ti durante todo o teu sacrifício, a começar por tua concepção imaculada, cuja virgindade nada a apaga. Afasta de mim a tentação de acreditar nas aparências, Senhor. Que eu sempre busque em Ti a maturidade para compreender as coisas do espírito e da matéria, para que a alma de tudo possa ser revelada. Que seja cada vez mais visível o fato de que uma gota não é a água, um grão não é a terra, um sopro não é o ar, e uma faísca não é a chama em si mesma, exceto quando em ti, porque és o eu sou coletivo a nos unir, não por seres vários em soma de coletividade, mas por somente tu, de fato, ser a água, a terra, o fogo e o ar, nosso alento, nossa potência, nossa nutrição, nossa existência, nossa vivência, nossa união, nossa unidade e nossa múltipla manifestação, sem que haja qualquer resquício de egoísmo, ainda que sem abrir mão de nossa individual essência. Assim como o Pai é sempre Pai, por mais que o Filho se una a Ele. Assim como a célula é sempre célula, ainda que um órgão se forme dela e seja formado por ela. Mas que eu me lembre sempre, amado, que o único sujeito, o único verbo, o único objeto és tu, sendo a única oração e o único que ora, porque és o que contém a palavra e a doa para a vida de todos. E que eu sempre tenha em memória que pensar que és o Deus de um sistema é o mesmo que crer que um órgão de meu corpo se regenera por si mesmo, e não pela consciência que abrange todos, tal qual doador de vida deste micro-universo, e portanto sabendo, de mente e coração, que és o Senhor de todo o manifesto, de todas as vidas subjetivas, porque o subjetivo é o que está abaixo do sujeito, sendo que tu és o único sujeito, como já dito. Assim como és o próprio amor que se manifesta entre nós, como quando estas minhas mãos trabalham, não o fazem por si próprias, nem porque evoluíram e são iniciadas ao se conectarem com a consciência que as move, mas sim porque a minha consciência em si se faz presente em cada pedaço de mim, pouco a pouco, por conta da minha vida se tornar senhora de minha mente e meu coração, e para as partes jorrarem sangue com água cristalina, e que eu tenha em memória ainda que,
Mesmo tudo isso que faço, só o faço porque primeiro o fazes em mim. Porque eu sou tuas mãos, sou de ti um mísero pedaço. Pedaço esse o qual teu filho, vida minha, jorra de si para que eu possa me tornar como ti e ser e existir. Não por simplesmente ser uma futilidade que caminha sobre a terra, mas por entender profundamente que é meu dever e salvação louvar-te e dar-te graças eternamente. Porque mesmo sendo um verme, ainda assim tenho a honra de fazer parte de tua constituição. Não por me confundir contigo, mas por ter certeza em meu íntimo de que é em ti que vivemos, nos movemos e temos nosso ser, e que fora de ti eu jamais poderia existir, ainda que aleguem que outros universos possa haver. Mesmo que haja, tu és o Deus e Senhor de tudo o que tenho e sou. Não porque és Senhor da mão, do pé ou coração no qual habito em termos finitos, mas porque és realmente e verdadeiramente Deus do universo, de tudo o que meus olhos possam abarcar e para além do que eu possa sequer conceber, pois somente tu és tudo o que pode haver. E Deus meu, que eu sempre tenha gravado em fogo no coração que tua igreja é perfeita, mesmo quando os homens não o são, porque mesmo qualquer decisão que em aparência pareça política a respeito de tua grandeza, ela será verdadeira, sempre, para aqueles que sabem que não foi Pilatos que matou Cristo, mas Cristo que se entregou para padecer sob sua mão, sendo que muitas decisões que, em aparência, são para um melhor governo da polis ou para a incorporação de fiéis, se ela perdura quando todo o resto morre, é porque foste realmente tu que nos entregastes verdades às quais antes éramos cegos. As decisões que passam são falhas humanas ou necessidades momentâneas, como a queda terrível com a Inquisição e suas fogueiras, ou as próprias premissas para se assistir e comungar na missa, que mudaram com o passar do tempo. Mas que eu mantenha viva, acima de tudo isso, a certeza de que, sendo santa a Igreja para além daquela que se vê, tenho o dever de a ela seguir, por ela pregar e a ela obedecer. Sei que os santos são as pessoas mais excepcionais que já pisaram nesta terra, e assim sendo, não há por que não ouvir e ver o que eles mesmos deixaram como exemplo, pois que muitos foram perseguidos dentro do próprio catolicismo, sendo presos, torturados, negados e até queimados como hereges. E ainda assim, continuaram sendo-te fiéis e fiéis à Santa Mãe até o fim. Burros não eram. Por que haveriam de afirmar sobre a Santa Igreja, mesmo ao serem mortos pela secularidade dela, e continuarem devotos, sim, das premissas de sua aparência, sem que se tornassem, por saberem do catolicismo maior do que aos olhos se nos apresenta, rebeldes ou donos de si próprios, abrindo mão da castidade, pobreza e obediência,
muito menos do arrependimento e contrição de si mesmos. Foram grandes porque sabiam de sua pequenez, como sóis que, em vez de se acharem grande coisa por serem estrelas, entendem que o universo é a casa de que tu és a realeza. Universalidade. Eis a religião do Pai, ainda que muitos não reconheçam, não saibam de fato o que seja e não vejam, estando longe de vivê-la. Senhor, meu amor, que eu seja grata, mas jamais me contente apenas com a aliança de manto dourado, cuja grinalda é a própria essência da flor exalada por tua cabeça. E sim, que eu seja capaz e tenha coragem para almejar que tu, de fato, todos os dias me levante o véu, cele nosso compromisso e me ofereça os cravos, que são os lírios, com os quais na cruz serei pregada, para que todos os dias de minha vida eu tenha a honra de ser um exemplo vivo de tua promessa, teu trabalho e tua fidelidade. O zelo que teu Espírito teve por nós desde o começo, para que eu haja no mundo por tua glória, sob a autoridade de teus mandamentos, para que em teu nome eu cure os enfermos, pregue o Evangelho e ame ao próximo e, sobretudo, a ti mesmo. E para que eu cocrie junto à universalidade de tua luz, teu amor e tua verdade, me tornando digna de ser tua semelhança e imagem em Espírito, em Cristo e em sua Mãe, nossa Virgem Rainha, para sempre rendendo-te graças a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada morte e a cada nascimento, a cada ressurreição, por toda a minha, a tua, a nossa eterna vida. Com amor, tua alegria.